Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre fundamentos da filosofia cristã. Nós vamos tratar sobre esse importante tema que discute teologia e filosofia, ampliando o nosso entendimento e o nosso conhecimento sobre o assunto. Vamos juntos nesse conteúdo? Para tratarmos melhor sobre o assunto, precisamos responder essa pergunta: o que são fundamentos? Relacionado à filosofia, os fundamentos são os alicerces, as bases, os pilares que vão sustentar um pensamento, uma corrente, uma escola filosófica. Nesse caso, tratando de filosofia cristã, quando nós falamos sobre os fundamentos, nós estamos falando sobre os principais pilares que vão sustentar toda a estrutura da filosofia cristã. Lembrando que a tradição cristã, ela perdura por uns 2000 anos de história. É muito tempo. Por isso, nós vamos encontrar ao longo da tradição cristã diversas vertentes do pensamento. Nós vamos encontrar diversas correntes dentro do cristianismo que vão divergir em doutrinas, pensamentos, ética, vários assuntos que na realidade mudam de uma corrente do cristianismo para outra corrente do cristianismo. Por isso, quando falamos de filosofia cristã, nós estamos falando de uma forma mais genérica. Entretanto, o conteúdo que nós vamos trabalhar, nós vamos prezar pela cristandade, pela filosofia cristã que seja bíblica, que seja ortodoxa e que seja reformada. São esses três ramos dentro da cristandade que mais se aproxima da realidade do pensamento dos apóstolos da igreja no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos entender melhor sobre os fundamentos da filosofia cristã, da filosofia da cristandade, que é bíblica, ortodoxa e reformada. Primeiramente, vamos trabalhar a questão da metafísica, que é um ramo muito importante dentro da filosofia, que abarca um conhecimento muito amplo. Na metafísica é analisado tudo aquilo que vai além da física, a realidade das coisas. Na metafísica se estuda as estruturas e a sua dimensão. Nesse caso, nós vamos encontrar, dentro da discussão filosófica, nós vamos encontrar uma vertente que vai acreditar que existe só uma realidade, os materialistas, que tudo só pode se limitar àquilo que é palpável, àquilo que é físico. Não existe outra realidade além daquilo que os meus sentidos podem me mostrar. Já na cosmovisão grega antiga, nós vamos encontrar a ideia de duas realidades. Uma realidade é a matéria, aquilo que é físico palpável, e a outra é a forma. Alguns filósofos, em especial Platão, entendia que a forma perfeita não estava aqui, nessa realidade de mundo que nós conhecemos, mas sim no mundo das ideias. Entretanto, apesar de algumas divergências entre os filósofos, fica marcante a ideia de duas realidades. Agora, na filosofia cristã, nós vamos ter a concepção de que existe aquilo que é criado e aquilo que não é criado. Nesse caso, nós estamos limitados a uma realidade que foi criada. Essa realidade revelada e apresentada e compreendida através dos nossos próprios sentidos, razão e intuição, nós vamos compreender que existe aquilo que é físico, aquilo que é realidade universal, mas fora essa realidade, existe a realidade do transcendente. Deus, a realidade do eterno, está além daquilo que é a obra criada.
Na filosofia cristã, nós não confundimos Deus com a obra criada, como os panteístas pensam. Não, Deus é uma realidade fora dessa realidade que nós conhecemos, de obra criada, de algo que é temporal, que teve um início e que perdura pelo cronos, pelo tempo. Já Deus é uma realidade atemporal, fora dessa realidade. E o grande marco da filosofia cristã é que nós vamos ter a relação daquilo que é transcendente com aquilo que é criado. Nesse caso, na imanência do divino com a sua obra criada, nós temos aí o ponto máximo da filosofia cristã. Na questão da epistemologia, o estudo do conhecimento, nós vamos ter aqui os empiristas, aqueles que acreditam que o conhecimento ele é adquirido pelos sentidos e ele é produzido a partir das experiências, das vivências humanas. Nesse caso, o ser humano aprende por aquilo que ele sente e por aquilo que ele se relaciona na sua história, na sua vivência. Bom, já os inatistas vão entender que não, o ser humano ele já nasce com conhecimento, o conhecimento está dentro dele e ele vai se desenvolvendo ao longo da sua vida a partir não dos sentidos, mas da razão. Raciocinando, o ser humano vai adquirir o conhecimento. Já na filosofia cristã, nós vamos ter a intuição, os sentidos, a razão, como capacidades dadas pelo divino para que o ser humano buscasse o conhecimento. Entretanto, não se limita somente a essas potencialidades. Existe também o elemento da fé, que é uma capacitação que vai além daquilo que nós conhecemos. Através da filosofia cristã, nós vamos nós vamos desenvolver o conhecimento a partir da relação fé e razão. Diferente dos empiristas que acham que o conhecimento é produzido pela sociedade, assim como os inatistas, o conhecimento que está dentro de nós é produzido pela razão humana, na filosofia cristã, o conhecimento ele já está estabelecido, ele é eterno, ele provém do divino. O arquiteto perfeito que criou todas as coisas já estabeleceu essas verdades e elas são comunicadas através do livro sagrado. E chegamos aqui ao terceiro pilar da sustentação da filosofia. Nesse caso, nós vamos tratar sobre a questão da ética. Dentro dessa discussão, nós temos aqui a ética normativa. Na ética normativa, já é estabelecido as leis éticas, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vale lembrar que essas limitações, esses princípios estabelecidos, eles são construídos pelas culturas, pelos homens, pela necessidade de um convívio social. Essas normas, elas não são eternas, elas vão mudando ao longo da necessidade das pessoas. Então são normas estabelecidas, regras éticas que devem ser obedecidas, entretanto, elas são construídas pelo ser humano a partir das suas necessidades. Já os consequencialistas, eles vão partir de uma ética, a ética do prazer, a ética da felicidade. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que vai gerar uma maior satisfação para a pessoa que vai estar realizando o ato. Nesse caso, aquilo que gerar mais prazer, mais felicidade, aquilo é um ato correto. Se não gerar algo bom para a pessoa ou para outras pessoas, então esse ato não é correto. O que vale não é o ato em si, mas sim as consequências. Já na filosofia cristã, nós vamos ter já estabelecido princípios morais que são eternos, que o Criador já colocou na própria consciência humana. Por mais que a consciência humana foi corrompida pela prática do pecado, existe na mente humana
a concepção, a ideia daquilo que é certo, mesmo não conhecendo o livro sagrado, que estabelece de uma forma mais clara a lei de Deus. A pessoa que não tem acesso a essa lei escrita, ela tem na consciência. O que muda na filosofia cristã é que essa ética não é estabelecida a partir das necessidades humanas ou para satisfazer a necessidade do homem. Não, essa ética já foi estabelecida pelo Criador e ele já determinou os princípios que devem ser regidos para as nossas vidas. O que vale destacar também é que essa ética, ela produz algo pedagógico. Tudo que nós entendemos como sendo algo correto dentro da ética cristã, ela não é estabelecida por acaso, não. Existe uma fundamentação por trás de uma norma ética. Antes da vinda de Jesus à Terra, nós vamos perceber que Deus estabelece algumas práticas. Essas práticas, a partir da vinda de Jesus, elas foram abolidas, não precisavam mais ser cumpridas. Porém, essas práticas ocorridas antes da vinda de Jesus, elas existiam para trazer um ensinamento, para apontar para uma realidade que viria com a chegada de Cristo. Essa mesma ética cristã, ela permanece hoje, no qual cada conceito, cada ensinamento, cada instrução estabelecida na ética cristã, ela tem um propósito, ela tem uma importância, ela tem um significado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aí compreendido os fundamentos da filosofia cristã. Eu trabalhei 3 pilares, existem outros, mas eu destaquei esse por entender que eles são básicos para nós iniciarmos um estudo relacionado a esse assunto.